Está reaberta a presente sessão. Convido o deputado César Lacerda e o deputado Jorge Cauí a introduzir no plenário o excelentíssimo senhor brigadeiro Ivan Frota, que foi convidado a comparecer a esta casa para prestar esclarecimento sobre o CIVAM e que agora o convido para compor a mesa. Solicito aos senhores parlamentares que conduzam o convidado até a mesa. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado Asni Derrouri, autor do convite ao ilustríssimo brigadeiro. Convido as autoridades acompanhantes do senhor brigadeiro a adentrarem ao plenário. Você vai falar agora? Deixa eu passar a palavra. Passo a palavra ao deputado Asni Derrouri, que é o autor do requerimento, para que possa fazer uma rápida introdução do debate que promoveremos nesta manhã. Senhor presidente, deputado Geraldo Margella, senhor brigadeiro Ivan Frota, hoje honrando essa casa aqui presente, senhores parlamentares, senhores visitantes neste evento. Esta casa assumiu uma decisão através de uma proposta de nossa autoria que objetiva ouvir esclarecimentos e o conhecimento acumulado que o senhor brigadeiro Ivan Frota, bem como a sua equipe, acumulou ao longo dos anos e hoje tema extremamente relevante para toda a sociedade brasileira, a fim de que possamos assumir um projeto, um sistema integrado de vigilância da Amazônia, o mais transparente e o mais embasado, tanto em valores técnicos, como também uma conquista que não tenha qualquer questionamento de natureza ética ou de improbidade. Então, nesse sentido, esta casa, entendendo que o acompanhamento e a percepção da evolução desse processo seria de extrema valia para todos nós. Não somos um fórum deliberativo da matéria, mas somos um fórum que acompanhamos a temática a nível nacional e a nível local, por que não dizer, por estarmos até mesmo próximo ao Congresso Nacional. O CIVAM, que tem por objetivo monitorar o espaço aéreo, queimadas, poluição do ar e dos rios, contrabando, garimpo, tráfico de drogas e uso da terra, com um custo de 1,4 bilhão, o segundo maior projeto estratégico no mundo, requer de nós uma atenção particular. Até mesmo porque o responsável pelo sistema, a ESCA brasileira, foi escolhida e depois desclassificada. O vencedor da concorrência, a Raytheon, dos Estados Unidos, empresa norte-americana, a qual detém vários questionamentos do processo da licitação. O financiamento do ex-bank americano de 1,02 bilhões de dólares, que constitui um montante extremamente apreciável para ser realizado no prazo de 5 anos. E a preocupação decorre, sobretudo, da maneira como foi vinculado na imprensa as denúncias acerca do representante da Raytheon no Brasil, o senhor José Afonso Assunção, dono da companhia líder táxi aéreo, bem como do brigadeiro Marco Antônio de Oliveira, presidente da Comissão de Implantação do CIVAM. Além disso, a participação do
do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mário César Flores, quanto à licitação realizada ainda no governo do governo Itamar. Os recentes envolvimentos e questionamentos levantados pelo senador Gilberto Miranda, anteriormente apoiador da matéria e depois começou a criticá-la, bem como da própria posição do ministro da Aeronáutica, brigadeiro Mauro Gandra, nos leva a realmente buscar com maior detalhamento as informações que o senhor brigadeiro Ivan Frota possui sobre a matéria. Nesse sentido, é uma grande honra para nós, dessa casa, ouvir o brigadeiro Ivan Frota, por demais conhecido do povo brasileiro. Creio que, em nome da presidência, desejamos boas-vindas e solicitamos a sua palavra elucidadora sobre a matéria, brigadeiro. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor brigadeiro Ivan Frota. Senhor presidente, deputado Geraldo Magela, deputado Vosney Derruri, inicialmente, a minha palavra, senhores deputados, senhores e senhoras presentes, a minha palavra de orgulho de ter a oportunidade de dirigir-me aqui à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vou procurar ser breve, apesar de já colocar uma informação de que nós deveremos nos prolongar por alguns minutos, da ordem de 35 a 40 minutos, porque eu gostaria de dar uma visão completa a respeito desse assunto. Quero também fazer referência à minha pessoa, sou Ivan Frota, passei 45 anos na vida militar ativa na Força Aérea, alcancei o último posto, e, do que diz respeito, além de outros cargos que exerci na Força Aérea e na Aeronáutica, mais ligado a esse assunto, fui o diretor de Eletrônica e Proteção ao Voo, que é a entidade que comanda e opera o sistema de tráfego aéreo, de controle de tráfego aéreo nacional, bem como, cumulativamente, a função de presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo. Nesta oportunidade, eu gostaria, se fosse possível, talvez apagar essas luzes daqui dessa área para poder enxergar ali, senão não vai dar para ver. Obrigado. Essa aqui não apaga, não. Bom, e aqui nós temos uma visão Quer ver, por favor, o foco para mim? Uma visão da Amazônia Legal e o que ela representa para nós, à guisa de uma revisão do assunto, metade ou mais da metade do território nacional. Esta área amarela, aqui do Brasil, já está toda coberta por um sistema de controle do espaço aéreo, com radares instalados, com sistemas de telecomunicações, com sistemas de meteorologia e uma série de outros equipamentos, tudo isso integrado em alguns centros de controle, como os senhores já conhecem. Nós tivemos oportunidade de realizar a implantação de cerca de 70% a 75% dessa área mais desenvolvida nacional, onde adquirimos a experiência mais específica sobre o assunto. Sentimos, num determinado momento, que havia necessidade, obviamente, de se estender para o restante do nosso país, ou seja, a própria região amazônica, as condições parecidas com o que a gente tem atualmente na região mais desenvolvida. Nasceu daí, isso nasceu na nossa mão, em cerca de 1989, início de 90, a ideia de trabalharmos
para alcançar dois objetivos. Primeiro, estender para essa região o controle do espaço aéreo. E segundo, usar isso como instrumento de aceleração do desenvolvimento da região amazônica. E daí nasceu, então, foram os primeiros passos dados sobre esse assunto. À época, nós escolhemos o nome de Vigilã, que na realidade, hoje nós nos arrependemos de ter usado essa expressão vigilância, porque, à época, a ideia era que ela fosse vigilância da Amazônia contra a cobiça internacional, e o que se transformou hoje foi em vigilância da Amazônia contra nós mesmos em benefício da cobiça internacional. Porque os objetivos a serem atingidos na forma como está sendo conduzido agora são muito mais ligados a um aspecto policialesco do que propriamente a um aspecto de desenvolvimento. Enéas, pode começar a trabalhar aqui do lado de lá, por favor. Ainda no terreno da explicação para aqueles que talvez não conheçam bem o assunto, e também não sei se estão vendo suficientemente, aqui nós temos 6 áreas d'actas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As áreas 1, 2 e 3 já estão implantadas, faltando a 4, 5 e 6. Devem ver também a quantidade de radares que estão aqui implantados. Tanto na área 2, quanto na 1, quanto na 3. E alguns nas regiões 4, 5 e 6. Aqui, Belém, Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, Marabá, a fronteira aqui do Brasil, que eu esqueci o nome agora, Tabatinga, e aqui ainda em Manaus, onde nós temos um radar de área terminal. Então, nós podemos identificar o vazio dessa área e a necessidade de completarmos isso. Bom, alguém me perguntou, por que a aeronáutica pensou em implantar esse sistema na Amazônia? Se hoje em dia nós temos, por exemplo, equipamentos como o GPS, que chama-se Global Position System, é um equipamentozinho que qualquer pessoa coloca no seu avião e navega com tranquilidade, tem informações de navegação e as coordenadas geográficas do local continuamente. Ou o próprio GNSS, que é o Global Navigation Satellite System. Quer dizer, no fim é praticamente a mesma coisa, só que um é um sistema que prevê para o futuro todo o controle de tráfego aéreo cooperativo, quer dizer, de tráfego de alvos cooperativos, aqueles que querem ser controlados através desse sistema. Entretanto, nós temos o trabalho não só aquele tráfego aéreo que não quer ser controlado, como também o tráfego aéreo que precisa ser protegido, porque pode se perder, tem o problema de busca e salvamento e uma série de outras coisas. Daí, há a conveniência, não só necessidade quanto conveniência, de que exista um sistema mínimo de cobertura radar até um futuro que a gente não vai saber aonde e para que esses tráfegos não cooperativos, que não desejam ou se perderam em relação ao espaço, precisem ser acompanhados. Daí a necessidade de termos uma cobertura radar nessa área. É lógico que a cobertura radar implica em energia, que na Amazônia vai ser um problema muito sério, implica num sistema de telecomunicações integrado, em parte de meteorologia e uma série de outras coisas. Bom, isso foi o que nasceu, que nós usamos a expressão Vigilã, que era a vigilância da Amazônia, e depois foi transformado em CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, e mais ainda, como devem saber os senhores, em o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. O CIPAM é o sistema maior, onde entram nele várias entidades governamentais, né, do âmbito federal, que são vários ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Transporte, Ministério de Recursos Hídricos, Amazônia Legal e outros,
no grande sistema CIPAM. E aqui entra uma observação minha também, que eu não vou falar agora para não misturar, mas vou lembrar desse aspecto, que é a maneira como essa coisa foi implantada, ou que está pretendendo ser implantada. Bom, então os senhores veem por que as coisas nasceram inicialmente. Nós tínhamos a visão de que poderíamos, numa primeira fase, pensarmos numa despesa de 400 a 500 bilhões de dólares e pretendíamos que essa coisa fosse feita com o uso exaustivo de meios nacionais. Lógico que tudo não pode ser nacional, é óbvio. Muita gente, mas nós não temos competência. Não temos competência tecnológica, industrial, para implantar tudo com recursos nacionais. Mas temos competência tecnológica e industrial para gerenciamento de sistemas e para a fabricação de muitos dos equipamentos que aí estão, que seriam necessários, e aproveitamento deles também. Então, esta visão, com esse sistema maior, prevê também, além da cobertura de controle de espaço aéreo, prevê a implantação de um sistema de sensoriamento, que a gente chama de sensoriamento remoto, seja através de satélites ou seja através de aviões, para prospectar, eventualmente, o subsolo também, como os sistemas de localização, de radiodeterminação, ou seja, e até de tratamento ou de pesquisa do grau de poluição dos rios, por exemplo, quantidade de mercúrio, teor de mercúrio, coisas desse tipo. Ora, nosso início da nossa primeira concepção, isso não estava previsto. Nós estávamos com uma intenção modesta, imaginando que essa implantação se daria num horizonte de 20 a 25 anos. Para ter uma ideia, esse sistema 1, 2 e 3 que nós mostramos ali, na área mais desenvolvida do Brasil, com todas as facilidades que a gente tem aqui, de energia, de comunicações, de sistema viário, tudo mais, nós levamos 15 anos para implantar os 3, sendo que um deles ainda não está totalmente implantado, que é a área 3, lá do Nordeste, que só tem mais ou menos 60% implantado. Ora, agora pretende-se implantar um sistema muito maior, com muito mais dificuldade, entendeu? Em 5 anos. Ora, obviamente que isso teria que exigir o aporte de recursos financeiros de vulto muito elevado. E aí começou, na minha opinião, começaram todos os problemas maiores. Por quê? No momento em que se agigantou os objetivos, que se quis fazer tudo de uma só vez, e que foi necessário, então começou a primeira coisa. A primeira coisa é a seguinte: nós não poderíamos fazer isso com empresas nacionais. Não tinha nenhuma empresa nacional que tivesse competência para, por exemplo, propor um financiamento da ordem da dimensão dos recursos que seriam imaginados, que hoje nós estamos sabendo que esse financiamento, que nominalmente se fala 1 bilhão e quase 1,3 bilhões de dólares, hoje, na realidade, o financiamento é de 1,771 bilhões de dólares, porque implica já estão capitalizados os juros e assim por diante. Então, na realidade, o financiamento que está no Senado é de 1,771 bilhões de dólares. Bom, então essa quantidade de dinheiro toda, começa a surgir uma série de problemas. Então, só podia ser empresa internacional, quer dizer, não nacional, externa. Dessa forma, já ficou viciado o procedimento, o problema, excluindo tacitamente qualquer participação nacional. Ou seja, uma solução viciada. E uma série de coisas daí foram decorrentes daí. O próprio problema da obrigatória, porque quem dá um financiamento nessa dimensão exige uma opção de coisas. Uma delas é que se compre os equipamentos todos no mercado do país que está oferecendo esse financiamento. Outras que nós poderíamos ter discutido, não discutimos, veremos à frente, é o problema da compensação comercial, é o problema da transferência de tecnologia, e, na realidade, então, nós estaríamos envolvidos, e se aprovarmos esse projeto, envolvidos num processo no campo, vamos dizer, financeiro e comercial, que, na minha opinião, é lesivo aos interesses nacionais. Então, nesta visão de conjunto, que eu pretendo ser rápido, e depois, nas perguntas, a gente poderá detalhar um pouco mais, eu colocaria algumas observações ainda rápidas aqui, só para completar as transparências que eu tenho. Pode passar essa. Essa aí, por favor.
Aqui, na região amazônica, a gente tem radares, esses aqui são radares já instalados. Em Belém, como eu falei, Boa Vista, Tabatinga aqui, e aqui São Gabriel da Cachoeira, e aqui Manaus. E esses aqui estão embaixo, na outra região. As áreas DACTA são essas aqui, ó. Essa 4, essa 5 e essa 6. Ora, eu estou dando um exemplo de como se poderia fazer isso de uma forma, na minha opinião, mais objetiva, mais barata e mais inteligente, pois que nós sabemos que equipamentos eletrônicos entram em obsolescência numa velocidade muito grande. Além disso, os próprios sistemas de controle de tráfego aéreo no mundo também estão progredindo, como nós vimos há pouco, com a possibilidade até de, no futuro, não se usar mais radares para fins de controle de tráfego aéreo pacífico, e sim somente com equipamentos a bordo das aeronaves. Então, esse fato e a própria escassez de recursos e até a conveniência de que a gente pudesse fazer isso com recursos mais nacionais, que eu imagino que com cerca de 80 milhões de dólares anuais, nós poderíamos ir conduzindo isso gradativamente com o tempo. Aqui, nós vamos imaginar o seguinte: em vez de implantar de uma só vez todas essas 3 áreas, por que nós, eventualmente, não começaríamos aqui pela área 6, por exemplo, onde tem Porto Velho, onde tem uma área aqui mais próxima, até para começar a fechar por aqui aquilo que a gente já tem instalado, que isso aqui são radares já instalados, né? E onde nós poderíamos, aqui, um exemplo, colocarmos aqui pontilhado, não sei se estão vendo, radares pontilhados aqui em Cruzeiro do Sul, e, em suma, no Acre, em Rio Branco, e colocaremos aqui em Porto Velho, Rondônia, e outras, e aqui perto da fronteira, dessa fronteira mais ou menos sul, né, dessa região, e sudoeste, e onde, completando com os radares já existentes, esses radares aqui seriam radares bidimensionais, que podem levantar a informação de tráfego aéreo independente da vontade de quem está sendo controlado, e esses vermelhos aqui, que são radares muito mais baratos, que nós chamamos de radares secundários, e que podem completar essa primeira fase. Então, o que eu quero dizer? Aqui nessa região, nós poderíamos implantar isso gradativamente, com despesas razoavelmente muito menores que essa, com empresa nacional de gerenciamento desse processo de implantação, que ficaria livre para fazer licitações internacionais ou nacionais, dependendo do tipo de equipamento, mas uma licitação integral e não isso que está acontecendo agora com dispensa de licitação, e que nós pudéssemos testar gradativamente as dificuldades e os resultados e os benefícios disso, e até prevenir, introduzir correções para os outros casos, para o futuro. Então, a primeira coisa seria essa implantação faseada, ou modular, começando pelas regiões, pela maneira mais barata, utilizando exaustivamente recursos nacionais e assim por diante. Esse é um exemplo. É lógico que nesse sistema existem, por exemplo, alguns equipamentos que eu faço questão de ressaltar, que são equipamentos que vão trazer para a Força Aérea benefícios muito grandes e que poderiam ser usados aqui também para visualização a alturas mais baixas. Aqui, como os senhores estão vendo esses círculos vermelhos, o círculo externo é uma cobertura do radar para altitudes de 10 mil metros, 9 a 10 mil metros. Mas esse vermelhinho aqui é para 1.500 metros de altitude, quer dizer, o que for abaixo de 1.500 metros, por exemplo, seria até menor que essa cobertura, para mostrar que, na realidade, para cobrir toda a Amazônia com uma capacidade de visualizar tráfego aéreo a baixa altura, é praticamente impossível. Então, o que surgiu? Surgiu a conveniência das aeronaves que transportam radares, porque ela tem uma visualização e uma abrangência maior e alcançam áreas mais extensas em altitudes menores. Por isso, para a Força Aérea, isto é importantíssimo, que a gente possa adquirir aeronaves com essa capacidade de alarme aéreo antecipado, é o nome AEW, é Airborne Early Warning, e que
algumas delas serão adquiridas. Ora, então, na realidade, os senhores estão vendo o seguinte, a nossa posição não é uma posição contrária a uma implantação de um complexo de vigilância ou desse tipo na Amazônia. Nós temos duas posições, chamamos um de CIVAM Raytheon, o outro de CIVAM Brasil. Então, fundamentalmente, em relação ao CIVAM Raytheon, nós temos questionamentos no que diz respeito à parte estratégica. Não é essa, está de trás para frente. É essa aí. Não agora. A parte estratégica, a parte comercial ou financeira e a parte técnica. Então, os questionamentos, o maior questionamento nosso é em relação à parte estratégico-militar. Não é possível que nós entreguemos a implantação de um sistema dessa dimensão na região das mais sensíveis e mais cobiçadas internacionalmente, que a gente entregue uma implantação de um sistema desse a mãos estrangeiras. E, principalmente, entregue a empresas que a gente conhece notoriamente no mundo, empresas especialistas em espionagem eletrônica internacional, que se há pouco tempo incorporaram empresas especialistas em sistemas de inteligência, também de âmbito internacional. Ora, isto e outras coisas que a gente não tem tempo para dizer tudo, só esses fatores nos levam à dedução da elevada inconveniência de que se propicie a essas entidades estrangeiras ficarem em pé numa região tão sensível quanto a Amazônia, apesar de vários argumentos que são colocados e que nós teremos oportunidade de fazer referência a ele. Eu quero dizer também, rapidamente, bota só a última página, a primeira é a última dessa aqui, que essa minha posição não começou agora em relação a esse assunto. Aqui tem a cópia, eu acho que a maioria já conhece a referência do assunto. Quer botar o foco, por favor, lá? Essa é uma carta que eu não pretendo lê-la, naturalmente, mas é para mostrar a cópia do original, a carta feita ao presidente Fernando Henrique, em abril do ano passado, onde nós alertávamos para os inconvenientes da condução desse assunto dessa forma. E essa carta, aquela última lá, foi recebida pelo chefe do gabinete militar, num determinado momento, nesse dia, e levou ao conhecimento do presidente. Isso então não começou agora, já começou há algum tempo, e nós fizemos não só contatos com a própria aeronáutica, quanto, finalmente, com o próprio presidente, no sentido de interromper esse processo. No aspecto, eu diria até, ético, e para não... Bota não, tem que botar aqui para poder enxergar, senão ninguém lê. Não, faz o foco. Bom, isso aqui está difícil de fazer o foco no equipamento. Isso aqui é o seguinte, é uma cópia de um documento oficial que mostra que a ESCA e a Raytheon fizeram um acordo numa determinada época, antes ainda de se escolher a empresa para a implantação desse sistema. Esse documento foi de conhecimento público e aqui está caracterizado, porque a própria aeronáutica explicou que 5 meses depois esse acordo foi desfeito. Porém, é profundamente lamentável que uma coisa dessa tenha acontecido, porque certamente informações preciosas no que diz respeito principalmente à escolha da competição de escolha da empresa pelo governo teriam sido vulnerabilizadas por um documento desse tipo. Isso aqui. Eu queria que você tentasse fazer um foco melhor aí. Olhando para lá, que você consegue ler. Este documento aqui é uma cópia de um relatório da Câmara de Deputados de uma visita que foi feita aos Estados Unidos, ainda em 1993, onde, não dá para ler aí porque não está se conseguindo fazer o foco aqui, lá embaixo, tá bom? Ah, é? Onde se
onde já, quando os deputados foram visitar a empresa Raytheon nos Estados Unidos, ela já declarava que seria a encarregada de implantar o sistema de proteção da Amazônia no Brasil, mostrando que, eventualmente, alguém deveria ter dado essa esperança para ela, ou coisa desse tipo, numa época muito anterior ainda à decisão que seria tomada. Eu quero rapidamente também mostrar aqui cópia do contrato de financiamento, onde se pode verificar o valor global real do financiamento e aspectos interessantes que merecem destaque. Esse contrato de financiamento, que na verdade é 1,771 bi, ele está sendo feito entre a República Federativa do Brasil e o Banco do Brasil na agência Gran Caimã, ou seja, um paraíso fiscal, referente a crédito, ou seja, o Exim Bank faz o crédito direto. É lógico que o Banco do Brasil é o banco operacional para esse fim, mas por que não foi feito aqui no Brasil e se escolheu um paraíso fiscal onde as regras, as leis brasileiras não funcionam para se fazer esse tipo de financiamento? Então, são coisas que a gente precisa de explicações mais claras a respeito desse assunto. Pode passar. O outro não precisa, que é a mesma coisa. Outro aspecto é a legalidade do contrato comercial. Pode botar aí. O contrato comercial, ele foi assinado pelo governo, celebrado pelo governo, e aqui está uma das condições que o contrato prevê, que essa é cópia do contrato, assinatura dos contratos de financiamento e respectivos credores. Quer dizer, ou seja, a condição para que ele entre em vigor seria a aprovação pelo Senado desse contrato de financiamento, que ainda não foi aprovado, e é naturalmente após a assinatura. Então, esse contrato jamais poderia conter essa cláusula, porque é ilegal se celebrar contrato no âmbito governamental com presunção de crédito. Então, na realidade, esse contrato não existe, ele é ilegal, mas foi assinado, não sabemos o motivo, talvez até para fins de fato consumado, e que, a partir daí, ficaria mais difícil se voltar atrás. Mas a verdade é que esse é outro aspecto substantivo que envolve esse processo. Isso aí, por favor. Aqui nós estamos entrando no aspecto de questionamento estratégico desse empreendimento. Aqui nós estamos falando sobre radares de muito grande alcance, além do horizonte. Lógico que alguns dos senhores já devem ter conhecimento a respeito do assunto. São radares que foram empregados na época da Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, onde os Estados Unidos usavam para se garantir ou se prevenir contra eventuais ataques de surpresa de mísseis intercontinentais, que alcançam grandes distâncias porque eles se refletem na ionosfera e vão a cerca de 3.000 quilômetros de distância. Basta dizer que um radar, hoje em dia, de maior alcance para tráfego aéreo, alcança cerca de 400 quilômetros. Esses vão a 3.000 quilômetros. Bom, isso já tinha sido, de certa forma, abandonado depois da Guerra Fria e voltaram agora a ser usados. Nós vimos numa reportagem há pouco tempo do Correio Brasiliense uma extensa referência a esse assunto, que eu não vou repetir aqui, mas esses radares, um deles já tem 2 instalados no que diz respeito à América Latina, aquele lá em Virgínia, outro no sul do Texas, cobrindo a América Central e parte da América do Sul, e um que se pretende instalar também em Porto Rico, que também essa reportagem do Correio Brasiliense já dissecou bastante, e vemos aqui, esse de Porto Rico cobriria praticamente a Amazônia como um todo, e aqui uma reação da população local de Porto Rico contra a instalação desses radares. Agora, o mais importante aí não é nem somente a instalação desses radares, é o desenvolvimento que eles têm sofrido no que diz respeito à utilização da técnica de aquecimento da ionosfera e, com isso, se propiciar determinados resultados de alcance desconhecido ainda no mundo, por exemplo, de interferir no aspecto climático, de interferir nas telecomunicações e, o que é mais importante, de poder perscrutar o subsolo
em profundidades grandes e se fazer uma verdadeira tomografia do subsolo com esses radares. Por que eu estou falando sobre isso? Eu quero dizer que a empresa encarregada desse projeto de instalação desses superradares é a própria Raytheon, junto com a E-Systems. Então, é óbvio que esse processo de implantação desse sistema aqui no nosso país, ele tem um interesse muito acima do interesse puramente financeiro ou comercial. É um interesse de características estratégicas, porque, por exemplo, os radares que vão ser instalados, os sensores de radiodeterminação que serão instalados no território amazônico, eles vão servir de ponto de referência para perfeita localização, por exemplo, das visualizações desses superradares a grande distância. Isso, no mínimo, o que eles fariam. Quando nós argumentamos com o governo de que determinados aspectos sensíveis ficariam à disposição da empresa estrangeira que ia instalar esse sistema, o governo questionou, dizendo que não, que a empresa não tomaria conhecimento de aspectos sensíveis, porque ela não teria acesso à inteligência do sistema, e aí até coloca um argumento que, na nossa opinião, foi bastante infantil, quando ela diz que, contratualmente, a empresa estava obrigada a não divulgar aspectos que fosse de interesse da segurança nacional brasileira. Olha, então isso não tem sentido. Então, mas aqui vem um silogismo que a gente pode amar, ou se por acaso não, o governo, a empresa estrangeira, não vai tomar conhecimento, né, de aspectos sensíveis do empreendimento, então não precisaria ter pedido a dispensa de licitação, cuja dispensa de licitação foi conseguida do Conselho de Defesa com base na possibilidade de que a empresa estrangeira tomaria conhecimento de aspectos sensíveis e, por isso, não seria conveniente se fazer a licitação internacional. Ora, então não se entende. Uma hora diz que não vai tomar conhecimento, outra hora pede a dispensa de licitação porque diz que vai tomar conhecimento. Então, na realidade, a gente sente que esse projeto tem uma série de incoerências, uma série de paradoxos e que nos deixam cheios de dúvidas a respeito das verdadeiras intenções. Dá a impressão que o governo brasileiro, e eu aí não coloco a aeronáutica, porque eu quero deixar bem claro que a aeronáutica é a minha segunda família, eu não estou nessa minha cruzada contra a aeronáutica, muito pelo contrário, eu estou pretendendo proteger esta geração da aeronáutica que aí está, para que ela não passe para a história, como a geração que viabilizou uma das maiores vulnerabilidades estratégicas que a gente poderia ter sofrido no nosso país. Então, essa é a minha luta, não sou contra a aeronáutica. Então, eu entendo que, nesse momento, a minha opinião, que há mais interesse no Executivo, a nível de presidencial, de que esse contrato seja aprovado e seja levado à frente, do que propriamente pela aeronáutica como um todo. Porque a gente sente que existem componentes políticos internacionais muito fortes nesse momento, até de apoio ao projeto político do nosso presidente que está no nosso país, como também argumentos do tipo que o Brasil precisa entrar no Conselho de Segurança, coisa desse tipo. Eu, particularmente, também me permito dizer que acho que isso é um pretexto, porque a entrada do Brasil no Conselho de Segurança será muito difícil, porque eu acredito, a não ser que criem um Conselho de Segurança B, um Conselho de Segurança secundário, coisa desse tipo, para satisfazer os países menos desenvolvidos. Só estão no Conselho de Segurança aqueles países que têm capacidade nuclear e que podem realmente oferecer alguma dissuasão para esse fim. Então, eu acho que há um interesse muito mais forte a nível presidencial do que a nível mesmo, até comercial, de interesse da empresa americana de entrar nesse contrato. Outro aspecto que eu gostaria de abordar, aquele outro lá, é com relação ao problema do narcotráfico. É um assunto delicado se abordar isso dessa forma, mas existem estudos reconhecidos no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, de que o combate ao consumo de tóxicos é muito mais eficiente quando se faz o tratamento dos grandes viciados do que o combate nas origens. Aqui os senhores estão vendo aí um gráfico onde
Esse aqui é tratamento. É tratamento, e esse aqui, junto com os demais, diz respeito a combate na fonte, nas origens, fabricação e assim por diante. Diz respeito a custos e eficiência. Ora, há uma colocação que diz o seguinte: se nós impedimos a fabricação, de alguma forma dificultamos a fabricação e o trânsito, o que vai acontecer? Vai dificultar a chegada no viciado, no consumidor. Dificultando a chegada no consumidor, aumenta a procura e reduz a demanda e aumenta o preço. Né? Ou seja, aumenta a demanda, reduz a oferta e aumenta o preço. E estimula o produtor. E os resultados são muito pequenos em relação à dimensão do trânsito, do tráfego desses entorpecentes, desses tóxicos. Hoje, nos Estados Unidos, entram cerca de 30 toneladas métricas por ano só de cocaína. E lá existem da ordem de 15 milhões de grandes viciados, além de quantidade não calculável dos usuários eventuais. E se sabe também, por estatísticas, que muito mais se consegue impedir, ou melhor, se consegue identificar, detectar cocaína e outros tóxicos em aeroportos, em transportes ilegais desse tipo, em situações até não previstas ou eventuais, do que em operações regulares de, por exemplo, impedir aeronaves de transportarem esses tóxicos, e eles são transportados de várias maneiras, não são só por aeronaves. Se fosse assim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde praticamente 80% a 90% dos tóxicos entram pelo México, já teriam resolvido isso há muito tempo na fronteira do México com os Estados Unidos. Então, o que é que se conclui? Existe, na realidade, uma intenção de se usar a bandeira do narcotráfico para que ela possa facilitar determinadas coisas. Em âmbito interno, por exemplo, dos Estados Unidos, para levantar recursos do Congresso e assim por diante, sensibilizando a opinião pública. E nos outros países também, nos países-alvos, a mesma coisa, e facilitando ainda a entrada, a penetração, vamos dizer, de países mais hegemônicos, que têm interesses outros para fincar pé nos países menos desenvolvidos, como é o nosso caso aqui no Brasil. Nós estamos, nesse país, há algum tempo, sendo invadidos culturalmente e economicamente. Só que, nos últimos tempos, essa invasão acelerou numa velocidade enorme. Porque hoje a gente liga um rádio aí, FM, e eu desafio a pessoa, qualquer que quiser ligar agora, você não vai ouvir uma música americana tocando na FM. E a gente quer procurar uma outra coisa, não encontra. E outras coisas mais que a gente conhece, a quantidade. Hoje, quando se faz uma empresa aqui no Brasil, o nome tem que ser em inglês, tem que ser um nome americano, porque em português não se faz mais. Ora, isso não é xenofobia, não é coisa nenhuma. É que soberania não se perde do dia para a noite. Soberania se perde lentamente, gradativamente, com cada ação, com cada concessão que se faz. E esse caso de entregar a uma empresa estrangeira o desenvolvimento, a implantação desse sistema na Amazônia é um dos passos gigantescos que nós damos no sentido de ceder soberania. E essa é a obrigação de cada um de nós, de tentar, pelo menos, dificultar que essas coisas aconteçam. Aqui é um breve resumo, onde a gente diz o seguinte: o CIVAM Brasil pretende direcionar a atitude mental da sociedade brasileira para a Amazônia. O Raytheon é um contrato, aparentemente, de simples compra de equipamentos. O Brasil promove o fortalecimento da soberania nacional nessa região. O Raytheon contribui para vulnerabilizar a soberania nacional na região. O de cá é desenvolvimentista, o outro tem cunho recessivo. Prevê implantação gradativa de pés no chão, estabelece metas ambiciosas, prazos muito curtos. Não pressupõe o despejo de divisas, por causa das trocas e a compensação comercial. E o outro já não é a mesma coisa. Prioriza os recursos nacionais, recupera e desenvolve a indústria e tecnologia de ponta, o que não é no outro caso, cria empregos no país, exporta empregos, implanta primeiro a filosofia e integra os usuários para depois levantar as necessidades, e assim por diante. Ora, quando a gente diz que implantar primeiro a filosofia, se nós queremos um projeto como o CIPAM,
que é de proteção da Amazônia de cunho global. Nós não temos nada ainda estabelecido a nível federal oficial de discussão a respeito do CIPAM, que é o sistema maior. Como é que se quer implantar primeiro um sistema que é parte do outro, sem primeiro ter se definido, na realidade, o que se deseja do sistema maior? Então, existem incoerências que precisam ser revistas. A posição nossa é uma posição de que nós deveríamos rever esse assunto, deveríamos, principalmente, impedir que esse financiamento, que, a nosso ver, é lesivo sobre vários aspectos aos interesses nacionais, que ele seja aprovado nesse instante. E que, se isso ocorrer, que a gente novamente se engaje num novo planejamento para esse processo de ocupação da Amazônia, um processo que viabilize o desenvolvimento naquela região, mas com pés no chão, de forma modular, de forma mais gradativa, privilegiando a indústria nacional, não despendendo moeda forte, trabalhando para sempre conseguir compensação comercial, transferência de tecnologia, e que, principalmente, esse dinheiro não seja gasto, por exemplo, para incentivar, para financiar ainda mais o desenvolvimento ainda maior da indústria de defesa de um outro país, quando nós estamos precisando desesperadamente de ter um pouco de recursos para a nossa própria, não só as Forças Armadas brasileiras, que têm sido gradativamente desequipadas e cada vez menos capacitadas, e nós temos que lembrar o seguinte: pensem o que digam aqueles, a pessoa que às vezes pode não ter os mesmos sentimentos que nós, discordar daqui ou dali, mas uma coisa é fundamental: nenhum país do mundo consegue fazer valer a sua soberania se não tiver por trás, respaldando, Forças Armadas capacitadas. Isso não existe, fora disso não é possível, e então é importante que, nesse momento, a nação brasileira possa se conscientizar, e o povo como um todo, de que vale a pena voltar atrás um pouco nesse projeto, nesse Sivan Ratio que nós estamos chamando. Existe uma enormidade de dúvidas. A gente sente que houve uma direção, quer dizer, houve um rumo já calculado, pré-fabricado, de se entregar esse projeto para uma empresa americana, por lobby de presidente americano, e outros motivos, interesses de todos os tipos. E que nós temos que entender que não é possível que alguém, para se manter no poder, possa ter coragem até de vender a alma ao diabo. Quer dizer, isso não é aceitável, e a nação brasileira tem que apresentar o seu protesto nesse instante, para que, então, eu tenho certeza, os nossos parlamentares, nos seus diversos níveis, principalmente no Senado Nacional, possam cair em si e sentir a importância de se rever esse assunto. E, para finalizar, quero dizer o seguinte: o relatório do senador Rames Tebet, que eu li detalhadamente, ele, tenho aqui, eu não vou mais cansar os senhores e as senhoras com mais tempo, mas em vários pontos do relatório, quando ele recomenda a aprovação do relatório, ele sempre se socorre de se apoiar em alguma coisa que não é a eficiência e a importância desse financiamento para o Brasil, e sim justificando porque ele já foi aprovado uma primeira vez na legislatura passada, porque esse relatório o presidente da República prometeu que qualquer coisa que acontecer de errado no futuro, ele se responsabiliza por essas coisas, e, em suma, então há uma colocação permanente de dúvida, de insegurança, me permita dizer isso para o nobre senador Rames Tebet, mas o que aparece no resultado do seu trabalho é uma insegurança muito grande no momento, e em determinados momentos, num determinado momento, diz o seguinte: eu recomendo, como condição da aprovação, que seja feita a licitação formal para as despesas que serão realizadas no Brasil. Nesse momento, ele, de uma forma insofismável, questiona a decisão do Conselho de Defesa, que deu a dispensa em licitação para todos esses aspectos. E, questionando essa parte, ele questiona o todo. E assim sendo, eu tenho a impressão que se o Senado
meditar um pouco nisso que ele acaba de dizer, o que ele disse no seu relatório, chegará à conclusão que, no mínimo, uma outra licitação teria que ser, ou pelo menos uma licitação, que não foi feita nenhuma, teria que ser realizada em relação a esse projeto. Mas isso não vai resolver o problema. O que se vai resolver o problema é um reestudo desde o seu início, nas condições que nós apresentamos. Desculpe-me o tempo que eu tomei das senhoras e dos senhores, eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida ou pergunta que possa complementar a nossa apresentação. Agradeço ao brigadeiro Ivan Frota e quero pedir ao deputado José Edmar que assuma a presidência da sessão. Nesse momento, iniciamos o questionamento pelos líderes partidários. Convido para fazer o seu questionamento o deputado Cafu. Senhor presidente, brigadeiro Ivan Frota, senhores deputados, senhoras e senhores. Brigadeiro, nós temos uma história não muito interessante, história de construção de soberania, quando nós pensamos na região amazônica. É um sucedâneo de desastres. Eu acho que o senhor sabe, acho que o tema que o senhor toca, ele envolve de forma clara a questão do país ter a responsabilidade, enquanto nação, de saber o que fazer, que destino dar e como se portar diante daquilo que nós temos como um dos patrimônios maiores que essa nação possui. Um estoque de terras, um estoque de água, um banco genético de valor incalculável, enfim, um conjunto de riquezas potencialmente visibilizadas, mas que cientificamente nós não dominamos e ainda não conhecemos. Então aí eu fico imaginando aquela expressão que alguém já disse, integrar para não entregar. E esse é um dado da trajetória desse país, começa com a experiência com a borracha. A experiência de Fordlândia, de Belterra, os megaprojetos. Eu me lembro, em 1976, 77, 78, de que se falou em contratos de risco em exploração florestal. E aí nós temos, inclusive, um desastre que é a construção de uma barragem ali na confluência do Itacaiunas, um pouco abaixo do Itacaiunas com Tocantins, alguns quilômetros abaixo da cidade de Marabá, que é a barragem de Tucuruí. Me lembro a ideia de como retirar a madeira daquele ecossistema, tendo em vista que nós temos um processo de exploração seletiva, já que dos milhares de espécimes de lenhosas, 30 ou 40 têm efetivamente valor econômico em termos de comércio. Mas o senhor está trazendo a essa casa um tema que eu acho que o país tem que discutir. E aí eu vou formular algumas perguntas, inclusive a partir da vontade que uma parcela do meu partido tinha naquela abortada conferência que o senhor ia fazer no Senado Federal. E aí reproduz aqui um destempero triste de um senador da República que a gente tem que tornar público, sim, quando utilizou de um artifício muito deselegante
para tratar o brigadeiro Frota. Eu vou reproduzir aqui o que disse o senador Antônio Carlos Magalhães. E digo de forma triste, porque não qualifica o debate. O presidente daquela comissão expulsou o brigadeiro da sala aos gritos. É um safado, um incompetente, nunca deveria ter sido convocado. Eu queria que o senhor pudesse, nessa casa, responder àquele senador nesse momento. Faço isso porque o senhor está tendo a oportunidade de expressar numa casa do Poder Legislativo e abro essa oportunidade porque eu acho que o senhor merece um tratamento diferente do que foi dado ali. Segundo, eu queria que o senhor pudesse nos dizer de uma audiência concedida ao senador do meu partido, o senador Eduardo Suplicy, de São Paulo, com o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Mário César Flores, informou que a empresa ESCA, lá dos anos 70, 72, 73, deveria receber, ao final da implantação do projeto Civan, 100 milhões de dólares. Nos projetos aprovados pelo Senado, esse valor saltou para 250 milhões de dólares. Por que essa diferença tão expressiva? O Senado foi benevolente com a ESCA? O cálculo estava errado? O governo sempre vinculou o Civan a um projeto de segurança nacional. Tanto o governo quanto os partidos que o dão sustentação no Congresso Nacional. E sendo verdade essa afirmativa, por que se entregou um projeto com estas características para a execução a uma empresa não nacional, uma empresa literalmente estrangeira? Sabendo que quando se abriu a licitação, ela não foi pública, não foram produzidos editais nos jornais de grande circulação da imprensa, foi um comunicado do governo brasileiro, se não me engano, 15 ou 16 embaixadas, exigiram dessas embaixadas discrição no tratamento, e depois, em que empresas alemãs, empresas americanas, empresas francesas se qualificaram, se chegou a essa conclusão que o senhor levanta, que está aí a questão do grupo americano, a Rachel, e tudo que se envolve. Então, o que a gente queria saber, mesmo tendo em vista tudo isso, entrega a questão das tecnologias mais, como se diz, de ponta, as chamadas tecnologias de controle mais rígido, que é a questão dos softwares, enfim. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? E conforme consta de cláusula 5 do contrato assinado entre o Ministério da Aeronáutica e a empresa norte-americana. E, por fim, a Westinghouse Electronic System, participante da concorrência, apresentou preços para radares que custavam a metade dos preços das demais. Espacialmente, a Martin Marietta, que acabou ganhando a concorrência. Por que isso ocorreu? Brigadeiro, eram essas as observações que a gente gostaria de fazer a Vossa Excelência. Por uma questão de encaminhamento, gostaria de perguntar aos outros deputados que querem fazer uso da palavra, líderes ainda, deputado César Lacerda, deputado Miqueias Paes, deputado Marcos Arruda, para que pudesse fazer o pronunciamento, para que no final pudesse o senhor Ivan Frota fazer as respostas também, já para todos os deputados, mesmo porque algumas perguntas dos deputados podem ser repetitivas e assim mesmo ele poderia responder todas em bloco. Deixa eu responder no final, porque responde tudo. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhor presidente, deputado Vasnir, que teve essa feliz iniciativa de convidar o brigadeiro do ar, Ivan Frota, para que viesse, meu querido amigo, se assim eu posso chamá-lo, Ivan, deputados, visitantes, eu não vou fazer pergunta, eu talvez vou até responder algumas perguntas do deputado Cafu a respeito do brigadeiro Ivan Frota. Eu conheci o avô de Ivan Frota,
Baioc. Eu conheci o pai dele, vitorioso por 2 ou 3 vezes como prefeito de Ipameri, Gomes da Frota. Conheci a Adélia Frota, sua mãe, uma pessoa maravilhosa, gostava de música. Conheço seus irmãos médicos, Hugo, Walter, Silvio, não é médico, sua cunhada Natalina, suas sobrinhas médicas. Conheci Ivan como atleta também, um dos maiores jogadores de basquete do país. O irmão dele foi um dos campeões mundiais de remo. É um vitorioso, a família é vitoriosa, é um homem que merece crédito, merece ser ouvido. E por isso, às vezes, o chamaram de maluco. Quem denunciou foi um maluco. Maluco foi também Santos Dumont, maluco foi Ulisses Guimarães, foi Teotônio Vilela. Por quê? Porque era nacionalista e não existe, como nosso companheiro ali disse, não existe mais fábrica de nacionalista. E você, Ivan, é um nacionalista e nos deu uma aula de nacionalismo, uma aula de credibilidade, de nós sabermos o porquê que acontecem as coisas, o porquê que muitas campanhas caríssimas não tem aonde, o porquê do financiamento. Conheço bem toda a sua família, família de vitoriosos, homens estudiosos, inteligentes, mistura de cearense com goiano, e talvez tenha prevalecido mais também a parte goiana, né? É isso, eu fiquei muito feliz de ouvir o brigadeiro Ivan Frota. Eu fui lá uma vez na base aérea de Anápolis visitá-lo, o coronel Frota da época. Esse homem que muitas vezes furou a barreira do som, milhares de vezes. Será que ele vai furar a barreira da corrupção? Será que nós vamos furar essa barreira? Aonde talvez um presidente da República esteja sendo enganado, mas que há por baixo disso tudo um antro de corrupção, para que nós, os brasileiros verdadeiros nacionalistas, tenhamos a segurança e a proteção do tráfico aéreo nas mãos de brasileiro, sem espionagem americana, sem troca e favores de governo, onde nós vemos um embaixador vir exigir, eu nunca vi isso na minha vida, o embaixador exigir que quer, que tem que ser essa firma americana, porque eles vão implantar um sistema de espionagem. Essa firma, Raytheon, ela é uma das firmas mais corruptas dos Estados Unidos, porque ela mostra que não foi a primeira vez que ela agiu com corrupção. Outras e outras licitações denunciadas no próprio governo americano, que lá também tem nacionalista, mas o nacionalismo deles é para eles também. Fábrica de nacionalista acabou, não existe. Mas essa semente que brigadeiro Ivan Frota hoje deixa aqui, ela vai servir de incentivo para aqueles que ainda têm a predisposição e, acima de tudo, a coragem dele de defender. Que aquelas ofensas, brigadeiro, que sofreu no Senado, você não podia falar. Não podia mesmo, porque você sabe das coisas. Você sabe da parte técnica e aprofundou o porquê queriam derrubar a parte técnica. Que aquilo lá seja um passado negro do Senado Federal. E nós unidos, hoje sabendo o que está acontecendo, que nós sejamos até a formiguinha, deputado Zé Edmar, que possa levar, conscientizar e ter certeza que outros senadores honestos possam levar um presidente que nós também acreditamos que pode ser também um defensor dessa sua ideia, quando ele tiver a sua mente clareada pela vontade e pela certeza que o Brasil está sendo tapeado.
lembre bem, brigadeiro, as vezes que Vossa Excelência furou a barreira do som, aquele transformação física, vai em frente, vamos furar a barreira da corrupção, porque só assim o Brasil será digno e só assim nós teremos a verdadeira soberania que está sendo arranhada. Muito obrigado. Gostaria de consultar o deputado João de Deus, como líder do PDT, se gostaria de fazer alguma indagação. Gostaria de perguntar ao deputado Miqueias Paz, do PDT. Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, brigadeiro Ivan Frota. Na realidade, eu farei uso muito rápido, muito breve dessa tribuna, muito mais para solidarizar essa luta que, com certeza, nós temos conhecimento que é uma das mais ingratas nesse país. Nós vivemos um país em que a sucata tem sempre abrigo. Nós vivemos um país que, durante muito tempo, as tecnologias de ponta, com certeza, já eram final de linha em vários outros países. E, infelizmente, essa é uma realidade nacional. Quando nós buscamos a discutir um projeto de enfrentamento ao que acontece hoje no mundo, na questão do neoliberalismo, porque a gente entende que os países do terceiro mundo, nesse projeto neoliberal, só servirão tão somente como suporte para não qualificar a mão de obra. A gente vê exemplo das universidades públicas, o fechamento, o não repasse de verbas, com a intenção clara de não se formar pessoas capacitadas. E, naturalmente, tendo pessoas capacitadas, se vai ter uma frente de trabalho competente e com possibilidade de gerar, de fato, uma participação no primeiro mundo. No momento em que você puxa o freio de mão para o investimento nacional, que os grandes países não permitem que os países como o Brasil, que tem potência humana, que tem potência, tem riqueza, tem estrutura própria, que poderia chegar a um país do primeiro mundo, no momento que esse país se vê subjugado a um projeto neoliberal, naturalmente a gente percebe que é uma tentativa explícita de deixar esse país meramente como mão de obra barata. Então não interessa, em hipótese nenhuma, que seja uma grande nação. E nós, a cada ano, só vamos confirmando, vamos aí prestando esse desserviço à nação, essa integração mundial, que a gente entende muito bem o que ela é. Está aí. O Sivan, acho que provavelmente é um exemplo mais concreto do que significa esse projeto neoliberal. Interessa os países do terceiro mundo, desde que eles estejam subjugados aos interesses dos grandes países. Interessa, eles vão participar assim, desse grande projeto mundial, dessa globalização. Vão participar, claro. O G7 está muito interessado que o Brasil participe. Afinal de contas, são 140 milhões de trabalhadores, alguns mal intencionados, que vão servir de capatazes de uma mão de obra barata, que vão ser os escravagistas de uma mão de obra barata, e vai, claro, só fortalecer a intenção dos grupos do 7, e isso é indiscutível. E está aí um grande exemplo. Finalizando, eu acredito que para a gente sentir o que significa, o que se dá hoje com o projeto Sivan, é a mesma coisa que a gente pegar uma raposinha já meio velha, meio caquética, que não tem muita força para andar, e colocar ela para vigiar a porta do galinheiro aberta. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a gente vai entregar essa nossa potência, a nossa possibilidade de recursos, os ovos de ouro, na mão de uma raposinha que já não tinha por si só, já não teria mais força. Mas como vai ter um galinheiro de portas abertas, ela só vai ter que adentrar e agarrar na jugular das galinhas e ponto final. Então, ela não vai ter muito trabalho, né, para poder tirar ali os ovos de ouro dessas galinhas. E é mais ou menos isso, infelizmente, que a gente presencia no Brasil e sabe da dificuldade que o senhor tem. Afinal de contas, está aí, né, comprovadamente, qual é a política que a gente está adotando a nível nacional. São 5 bilhões de reais para sustentar um banco falido, enquanto a gente tem gente morrendo de fome. Essa é a realidade do Brasil. É assim que a gente vive. Então, o que torna muito mais difícil uma luta que o senhor está abraçando, e a gente percebe, tanto que está incomodando, que, né, os inescrupulosos têm a petulância de xingá-lo publicamente. Então, a gente percebe pessoas, inclusive que a gente basta dar uma olhadinha, sabe que recebe 5, 6, 10 aposentadorias, sem nunca ter nem prestado um serviço à nação, mas recebe aposentadoria. Então, essa pessoa é que se digna a tentar ofender o senhor. Então, o senhor não tem que se preocupar, não. Tem mais é que levantar a cabeça,
olhar para frente e saber que essa luta é difícil, é árdua, mas a nação brasileira tende muito a agradecê-lo. E nós, os genuínos brasileiros, por mais difícil que ela seja, compreenderemos um dia, com certeza. E espero que a gente possa compreender do lado positivo do senhor ter tido um vitorioso, e não com aquela, puxa vida, ele bem que nos avisou. A gente torce para que a gente consiga entender positivamente essa posição, porque há a possibilidade também de a gente entender da outra forma, né? Há uma possibilidade de daqui a alguns anos a gente olhar para trás e falar, puxa, se a gente tivesse absorvido melhor as palavras do brigadeiro, ou a importância que era lutar pela questão do Civan, nós estaríamos numa situação bem diferente da que estamos hoje. Obrigado pela presença do senhor e contem com certeza com o nosso apoio numa luta tão importante para a soberania nacional. Não estando mais presente nenhum líder partidário, deveríamos encerrar aqui as perguntas dos senhores parlamentares. Como estou sendo aqui questionado pelo deputado Vasnir de Rolle, autor do requerimento que tornou possível essa oportunidade de estar aqui o brigadeiro Ivan Frota, concedo excepcionalmente a palavra ao deputado Vasnir de Rolle. Peço apenas que o deputado pudesse fazer do microfone. Senhor presidente, senhores deputados, brigadeiro Ivan Frota, colegas aqui presentes nesse evento, naturalmente, em primeiro lugar, cabe registrar a tentativa desta casa também começar a entender matérias que ela não delibera, mas que ela, de alguma maneira, acompanha e deve opinar, porque eu creio que o dever do homem público é saber exatamente a dimensão da sua responsabilidade. E a sua responsabilidade não é necessariamente apenas aquela sua base eleitoral que o elegeu, mas a toda a cidade e a todo o país que espera dos homens públicos responsabilidade e compromisso com as coisas maiores do país. Senhor brigadeiro, creio que as palavras tanto do deputado Cafu como do deputado César Lacerda foram muito bem colocados do ponto de vista da sua perspectiva, do seu empenho, do seu compromisso com o país. Essa questão maior que leva a cada um de nós pensar em algo mais do que apenas as nossas próprias necessidades pessoais. Portanto, deixo aqui o meu cumprimento a essa trajetória histórica que o senhor vem construindo junto ao povo brasileiro, independentemente da compreensão política da matéria. Então, por si só, essa missão assumida por Vossa Senhoria, creio que é por demais nobre. Eu gostaria de deixar aqui registrada, senhor brigadeiro, duas questões que, naturalmente, colegas de nosso partido, na bancada no Senado Federal, gostaria de ter tido a oportunidade de fazê-lo quando esteve lá, mas, infelizmente, pelo incômodo que a sua presença trouxe a alguns líderes naquela casa, levou naturalmente à exclusão da sua pessoa e naturalmente a oportunidade de conhecer mais aprofundadamente este assunto. Eu deixo, portanto, duas questões que, caso acharem interessante apreciá-las, gostaria de ter compreensão dos mesmos. O presidente Itamar Franco assinou decreto dispensando a licitação para a compra de serviços e equipamentos para a implantação do Civan e Cipan, baseada em deliberação do Conselho Nacional de Segurança, como justificativa dada através da imprensa, pois a ata da reunião do Conselho não foi divulgada e tampouco encontra-se entre os documentos encaminhados ao gabinete do então relator da matéria, senador Gilberto Miranda. Foi dito que o processo licitatório obrigaria a divulgação de dados sigilosos que, no entanto, foram distribuídos às 17 embaixadas, também aqui mencionado pelo deputado Cafu. A despeito dessa contradição, gostaria de perguntar
qual sigilo existente na divulgação de especificações de balões e estações meteorológicas, bases para coleta de dados ambientais que compõem o CIPAM.